Eu voltei para casa exausta. Quando digo exausta, é daquela exaustão que pesa nos ossos, que faz o ar parecer grosso, como se respirar fosse um esforço consciente. Havia trabalhado 26 horas seguidas no hospital. Emergência lotada, gente chorando, gente partindo, outras vidas retornando por um fio. Sou enfermeira há décadas, e mesmo já tendo visto de tudo, algumas noites ainda deixam cicatrizes invisíveis. E aquela noite tinha deixado uma em mim. Quando abri a porta de casa, não esperava aplausos, nem café quente, nenhum. Como você está, Angélica? Eu só queria tirar os sapatos, esticar as pernas e sentir o silêncio. Mas o que encontrei foi uma segunda geladeira no meio da cozinha. Branca, brilhante, deslocada. Como um hóspede indesejado sentado à mesa, atravessado no meu caminho. Minha nora, Yasmin, estava encostada no balcão, braços cruzados, como quem se prepara para anunciar uma sentença já decidida. Meu filho, Renato, sentado à mesa, olhava para os próprios dedos, tamborilando no tampo de madeira, silencioso, o que sempre significou covardia. Essa geladeira é minha, disse Yasmin, sem sequer me perguntar se eu queria ouvir ou não. A partir de agora, cada um compra sua própria comida. É mais organizado assim. Evita conflitos. Olhei ao redor e reparei que meus alimentos, os que eu comprava com meu salário, depois de noites como a que eu acabara de passar, estavam etiquetados. Pequenas etiquetas brancas, impressas, não escritas à mão, indicando planejamento. Yasmin, 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 até o pote de água filtrada tinha o nome dela. Renato respirou fundo, mas não disse nada. Foi naquele momento que eu entendi que aquela casa não era mais minha. Talvez nunca tivesse sido. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Eu me aproximei da geladeira nova. Passei a mão pela lateral, gelada, como se estivesse tocando um muro construído dentro da minha própria casa. A cozinha parecia menor, parecia mais apertada. Ou talvez fosse eu que estivesse diminuindo ali dentro. Não vejo problema, falei, mantendo a voz estável. Só me avisem quando estiverem prontos para dividir as contas de luz e energia também. Geladeira consome bastante. Yasmin franziu o lábio. Ela não esperava que eu respondesse. Ela queria uma reação. Choro, briga, humilhação. Mas eu aprendi muito cedo que o silêncio é uma arma poderosa, especialmente diante de pessoas que se alimentam de conflito. Renato tentou rir, num gesto desajeitado. Mãe, não vamos criar drama. É só organizar melhor. Tá tudo bem. Ele disse aquilo sem olhar para mim, porque se olhasse, veria o que estava fazendo comigo. Desde que ele se casara com Yasmin, 1 ano e meio antes, eu viera morar com eles para ajudar. Não porque eu não tivesse onde ficar. Eu tinha. Mas Renato me pedira para morar ali, dizendo que sentia falta de mim, que seria bom termos companhia um do outro. Eu acreditara. Eu queria acreditar. Yasmin, nos primeiros meses, até fingiu simpatia. Me chamava de Dona Angélica, pedia receitas, me ouvia contar histórias do hospital, mas a máscara não durou. A cada pequena fricção doméstica, a toalha, o horário do café, o barulho da porta, o desprezo dela crescia, silencioso, polido, afiado. Mas a geladeira foi outra coisa. Foi uma divisão simbólica, uma fronteira. Foi dizer, você não é mais parte daqui. Você é um incômodo. Você está sobrando. E o pior não foi o objeto em si. Foi a expressão no rosto de Yasmin, uma mistura de satisfação e alívio, como se ela estivesse finalmente conquistando espaço. Eu respirei fundo e sorri. Não por calma, mas por algo muito mais profundo, porque ali, bem naquele instante, uma ideia nasceu. Uma ideia que ainda era semente, mas que eu sabia que floresceria. Entendi, eu disse. A partir de agora, cada um com o seu. Yasmin assentiu, triunfante. Renato continuou olhando para a mesa. Saí da cozinha sem fazer barulho. Lavei o rosto, troquei de roupa, deitei na cama sem saber se eu precisava dormir ou chorar. Não chorei. A dor, quando muito profunda, raramente transborda. Ela se aloja dentro. E ali,
No escuro do meu quarto, eu lembrava do juramento que fiz a mim mesma quando decidi ser enfermeira. Eu cuido, mas eu também sei sobreviver. E sobrevivência, às vezes, exige estratégia. Naquela noite, antes de dormir, ouvi risadas na sala. Risos leves, satisfeitos, como se eu tivesse sido finalmente posta no meu lugar. Eles achavam que me venceram. Mal sabiam que, enquanto dormiam, eu estava planejando. Não vingança cega, não impulsividade, mas justiça do silêncio. Cada gesto que eles faziam para me diminuir era uma anotação mental. E eu estava aprendendo. Porque, veja, quando alguém tenta te tirar o que é seu, e ainda sorri enquanto faz isso, você não responde com explosão, você responde com precisão. Eu sempre achei curioso como as coisas grandes não começam grandes. Elas começam pequenas. Um olhar, um comentário, um objeto deslocado, uma porta fechada com um pouco mais de força. A geladeira não veio do nada. Ela foi o ponto final de uma frase que eu ainda estava tentando decifrar. Naquela manhã, depois de dormir pouco mais de 3 horas, acordei com o som de xícaras na cozinha. Não era barulho acidental, era barulho proposital. Aquele tipo que se faz para o outro saber que não está sendo bem-vindo. Caminhei até lá, pés arrastando contra o chão frio, e encontrei Yasmin preparando café com uma leve dança de satisfação nos ombros. Renato não estava. Provavelmente já tinha ido trabalhar sem sequer abrir a porta do meu quarto para perguntar se eu estava viva. Bom dia, falei, porque eu me recuso a entregar minha dignidade. Ela não respondeu, mas sorriu. Um sorriso pequeno, seco, o tipo de sorriso que diz, eu ganho. Pegou a garrafa de café e serviu apenas a xícara dela. A minha continuava guardada no armário, mas ela fingiu que não viu. Eu poderia ter me servido, mas não fiz. Não por orgulho, não por raiva, mas porque eu sabia que, quando o desprezo é oferecido como uma refeição, o pior castigo é não comer dele. Me aproximei da nova geladeira, cheia, repleta, frutas frescas, queijo caro, iogurtes, sorvetes importados. E a outra, a minha, estava quase vazia, como se eu fosse uma visitante que vive de sobras. Naquele momento, eu poderia ter perguntado onde estava o Renato nessa decisão, mas já sabia a resposta. Renato sempre foi um menino doce, mas doce demais, como açúcar jogado no chão. Qualquer um pode vir e varrer. Quando ele era pequeno, eu me lembro de como ele corria para se esconder atrás da minha perna quando algo o assustava. Não gostava de conflito. Não sabia dizer não. Quando o pai dele morreu, uma perda que eu ainda não consigo colocar em palavras, Renato se tornou o meu único porto. E eu fui o porto dele. Mas portos também se desgastam. E mares turbulentos encontram outro lugar para se ancorar. E esse outro lugar, agora, era Yasmin. Conheci Yasmin num jantar simples, na sala de descanso do hospital, quando ela foi visitar o Renato numa das minhas pausas. Ela sorriu para mim, ofereceu ajuda, trouxe flores da loja onde trabalhava. Eu a achei gentil, sincera. Mas agora, olhando para ela se movendo na cozinha como se fosse a dona de tudo, percebo que a ausência do pai de Renato deixou nele uma necessidade profunda. Ele precisava que alguém preenchesse aquele espaço. E Yasmin sabia exatamente como preencher espaços vazios, com controle. Você viu a lista de compras que deixei na mesa? Ela perguntou, fingindo casualidade. Não, respondi. Ela se virou, segurando a xícara com as 2 mãos. Seria bom você começar a comprar as coisas que gosta. Não queremos confusões. Confusões. Eu nunca vi palavra tão pequena carregar tanta violência. Claro, respondi. Agradeço o aviso. Saí da cozinha antes que ela tivesse a chance de saborear alguma sensação de vitória. No hospital, eu sempre fui respeitada. Eu cuidava de recém-nascidos frágeis, de idosos teimosos, de famílias em desespero. Eu segurava mãos que tinham acabado de perder o mundo. Ninguém me falava como se eu fosse descartável. Mas ali, na minha própria casa, eu era tratada como se tivesse invadido algo que não me pertencia. Foi então que decidi que não permitiria isso continuar. No fim da tarde, recebi uma mensagem da Heloísa, uma amiga antiga, colega de plantões, daquelas mulheres que já carregaram o corpo de tantas histórias que escolheram rir, porque chorar seria morrer. Passa aqui depois. Tenho bolo e olhos atentos. Ela sempre entendeu antes de eu falar.
Quando cheguei à casa dela, fui recebida pelo cheiro de café fresco e pão recém-saído do forno. Você está cansada, ela disse sem rodeios. Sentei, respirei fundo e, finalmente, desabei as palavras. Contei da geladeira, das etiquetas, do silêncio de Renato, da maneira calculada de Yasmin. Heloísa não reagiu com indignação, nem com pena. Ela apenas se inclinou para frente, apoiou os braços na mesa e falou: Angélica, quando alguém começa a separar a comida da casa, não está falando de alimentação, está falando de território. Eu já sabia, mas ouvir assim cortou fundo. E você sabe o que fazemos quando alguém quer nos expulsar lentamente? Ela perguntou, com aquele olhar sagaz de quem já sobreviveu ao mundo. A gente observa, respondi. Ela sorriu. Exatamente. Quem grita, perde. Quem se desespera, entrega o jogo. Mas quem observa, vence. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu não queria vingança rápida. Eu queria precisão. Eu queria que cada coisa que tivesse sido feita contra mim fosse percebida, sentida, lembrada. Yasmin acreditava que eu era fraca porque eu era calma. Mas calma não é fraqueza. Calma é carregamento de munição. Voltei para casa perto das 8 da noite. A luz da sala estava apagada. A casa dormia. Passei pela geladeira dela, depois pela minha. Abri a minha devagar. Peguei um ovo, manteiga e fiz um pão simples. Comi em silêncio, saboreando o gosto da minha própria resistência. Eu ainda não sabia exatamente como, mas eu sabia que iam aprender. E quando aprendessem, não haveria volta. Há guerras que parecem silenciosas, mas são mais cruéis do que tiros e sangue. Guerras travadas na mesa do café, no movimento de abrir e fechar um armário, no simples ato de respirar no mesmo espaço que alguém que deseja te apagar. A guerra que Yasmin começou não usava armas, usava humilhação cotidiana. Na semana que se seguiu, ela intensificou tudo. Se eu deixava um copo na bancada, ela o reposicionava, com exagero, batendo o vidro na pia, como se o simples toque das minhas mãos tivesse sujado a cozinha inteira. Se eu chegava na sala para assistir televisão, ela imediatamente mudava de canal ou levantava, teatral, dizendo: Vou para o quarto, gosto de silêncio. Se eu chegava do plantão e colocava minha bolsa na cadeira, ela limpava a cadeira depois, em minha frente, com um pano embebido em álcool, como se eu fosse uma contaminação ambulante. Eu não reagia. Resposta é combustível para quem busca controle. Eu não daria a ela isso, mas eu observava. E observando, aprendi algo. Yasmin não me odiava. Yasmin precisava me odiar, porque eu existia como lembrete de algo que ela tentava esconder. Ela não queria só espaço na casa. Ela queria Renato por inteiro. Sem passado, sem raízes, sem origem que não fosse ela. Eu era o que a incomodava porque eu era a única coisa que Renato tinha antes dela. E pessoas que têm medo de não serem suficientes tentam destruir tudo que prova o contrário. Certa tarde, entrei na cozinha e ela estava organizando prateleiras, etiquetas, planilhas, potes iguais, tudo meticulosamente colocado, cada milímetro calculado. Eu me aproximei da pia e comecei a lavar uma maçã. Ela falou sem olhar para mim. Eu e Renato estamos pensando em fazer algumas mudanças na casa. Continuei lavando, como se seu comentário fosse só ruído. Pensei em talvez transformar aquele quarto que você está em escritório. Acho que ficaria mais útil para a casa. Minha mão congelou por um segundo na água corrente. Então era isso. A geladeira havia sido só o primeiro tiro. Entendo, respondi, secando a maçã com o pano de prato. Ela finalmente me olhou. E naquele olhar eu vi. Ela queria ver se eu era capaz de quebrar. Então sorri. Não um sorriso de provocação. Um sorriso calmo, gentil, quase indiferente. Seria bom planejar. A casa precisa de harmonia, não acha? A expressão dela se desfez. Eu não era o alvo fácil que ela esperava. Renato entrou na cozinha nesse instante, como se tivesse sido convocado pelo destino. Oi, mãe. Tudo bem? Eu apenas o observei. Meu filho. O menino que eu carreguei nos braços. O homem que agora não percebia, ou fingia não perceber, o que estava acontecendo bem diante dele. Tudo, respondi. Estava conversando com Yasmin sobre as mudanças da casa. Ele sorriu, aliviado, como se acreditasse que estávamos nos dando bem. Ah, isso. É só uma ideia ainda, mãe. Nada certo, nada certo. Em outras palavras, eu não impediria.
Terminei de comer e fui para o quintal. Precisava de ar. Sentei-me na cadeira antiga de madeira. Senti o vento, o cheiro de terra úmida. E algo começou a se formar dentro de mim. Algo que não era raiva. Raiva é impaciente, barulhenta, destrutiva. O que eu sentia era clareza. Eu sabia que não era uma hóspede naquela casa. Eu pagava contas, eu sustentava, eu cuidava. Mas eu também sabia que não queria permanecer onde não era amada. Foi então que lembrei das palavras de Heloísa. O cruel nunca imagina quando está sendo observado. E eu observava tudo. A maneira como Yasmin respirava fundo quando Renato falava comigo com carinho. A tensão na mandíbula dela quando Renato me defendia, mesmo minimamente. O olhar dela perdido no celular quando ele chegava tarde. As pequenas ausências. As noites em que ela voltava com cheiro de perfume que não era dela, nem dele. Havia algo ali. Algo que ia além da geladeira, além das etiquetas, além da humilhação. E quando há algo escondido, eu sei encontrar. Sou enfermeira há 40 anos. Eu conheço microexpressões, conheço dor camuflada, conheço mentira quando ela treme nos músculos do rosto. E Yasmin tremia. No hospital naquela noite, contei tudo a Heloísa. Ela ouviu, mastigando devagar o pedaço de bolo. Ela quer te expulsar, disse simplesmente. Eu sei. Então por que não sai? Olhei para ela surpresa, porque era a primeira vez que alguém colocava aquilo em palavras diretas. Porque eu comecei, sentindo o peso da verdade. Renato ainda é meu filho. Heloísa respirou fundo. E você ainda é a mãe dele. Mas ser mãe não é se sacrificar até virar pó. É ensinar. E às vezes, ensinar dói. Eu fiquei em silêncio. Ela colocou sua mão sobre a minha. Ouça, Angélica, tem uma coisa que aprendi depois de anos de vida e anos vendo famílias se desfazerem na minha frente. Quem precisa ser ensinado a te valorizar, vai aprender. Mais cedo ou mais tarde. Só cabe a você decidir como será essa lição. Eu fechei os olhos e naquele instante eu soube. Eu não seria expulsa daquela casa. Eu sairia, quando fosse minha escolha. E quando saísse, eles sentiriam, não uma dor física, não uma tragédia, mas o tipo de dor que faz alguém acordar no meio da noite e pensar: eu devia ter sido melhor por ela. A guerra estava declarada, mas eu não lutaria com gritos. Eu lutaria com inteligência, com silêncio, com estratégia, com o tipo de precisão que apenas uma mulher que já salvou vidas e já perdeu o amor da sua própria consegue ter. No dia seguinte, acordei antes do sol. Não por causa do tempo, nem dos meus dedos acostumados ao relógio interno dos plantões. Acordei porque algo me inquietava. Uma sensação de que eu estava prestes a atravessar uma porta invisível. Uma porta que separa quem sofre passivamente de quem começa a construir o próprio destino. Sentei-me na beira da cama, olhando o quarto simples onde eu dormia. Parecia menor do que nunca. Minha vida inteira reduzida a poucos objetos. 2 fotos do Renato pequeno, um crucifixo na parede e uma caixa de madeira onde eu guardava cartas antigas do meu marido, escritas quando éramos jovens, apaixonados e acreditávamos que o tempo era infinito. Peguei uma das cartas. A letra dele sempre foi firme, inclinada para a frente, como alguém que caminha com decisão. Se um dia o mundo tentar te quebrar, lembre que você não se curva. Você dobra o mundo ao seu redor, no seu tempo, no seu ritmo. Ele sempre me enxergou como forte, mesmo quando eu não me via assim. Dobrei a carta cuidadosamente, respirei fundo e fui preparar meu café, na minha geladeira. Enquanto a água fervia, ouvi passos na cozinha. Renato. Ele entrou devagar, talvez sentindo que o ambiente tinha algo suspenso no ar. Mãe, posso falar com você? Assenti. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Meu filho sempre foi transparente nas emoções. Um coração que pulsa por fora do corpo. A Yasmin, ela sente que você não gosta dela. Pronto, lá estava. A inversão. E por que ela sente isso? Perguntei, calma. Ela achou que você ficou chateada com a geladeira e com... Ele hesitou, porque sabia. Com tudo. Engoli o café com tranquilidade. Renato, falei, olhando diretamente nos olhos dele. Você acha que eu devo ficar feliz por ser tratada como uma intrusa dentro da casa que eu ajudo a sustentar? Ele ficou em silêncio. Renato sempre evitou conflitos. Mas ali, naquele momento, eu vi algo no olhar dele. Medo. Não de mim,
mas de perder o equilíbrio que ele acreditava ter construído. Renato tinha apenas 7 anos quando o pai morreu. Eu segurava a mão dele enquanto ele chorava até dormir. Eu fui mãe, pai, porto, muro, chão. Ele aprendeu a sobreviver, evitando tempestades. Mas algumas tempestades precisam ser enfrentadas. Renato, continuei, com voz baixa. Quando você era pequeno, você corria para mim quando tinha medo. Agora, quando algo te ameaça, você corre para quem? Ele engoliu seco. E eu vi. Vi nos olhos dele a verdade que ele não queria admitir. Ele não estava defendendo Yasmin. Ele estava se defendendo da possibilidade de perder o pouco de estabilidade emocional que acreditava ter. Renato era um homem adulto, mas ainda carregava o menino que tinha medo de ficar sozinho no escuro. Yasmin sabia disso e usava isso. Mais tarde, no hospital, enquanto eu trocava soro de uma paciente idosa, minha mente repetia a cena na cozinha. A fragilidade do meu filho, a precisão calculada de Yasmin. Foi aí que entendi algo que eu não tinha visto antes. Yasmin não queria me expulsar porque me odiava. Ela queria me expulsar porque eu era a prova viva de que Renato já foi amado antes dela. E quem vive de controle não suporta dividir afetos. Quando terminei o plantão, sentei com Heloísa no refeitório. Ela sempre com seu café sem açúcar e suas frases que cortam como bisturi. Ela está tentando isolar ele, disse Heloísa, séria. Pessoas assim não querem parceiros, querem posse. Eu já sabia. E Renato deixa, respondi, porque tem medo de perder o pouco que acha que tem. Ela completou. Fiquei em silêncio. Heloísa tocou meu ombro. Mas você não vai salvar ele dessa vez, Angélica. Ele precisa aprender com a queda. Todo filho um dia precisa cair sozinho para aprender a levantar. Meus olhos encheram de lágrimas, mas elas não caíram. Chorar seria admitir derrota. E eu não estava derrotada. Eu estava acordando. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei Yasmin no sofá, mexendo no celular, rindo sozinha de alguma coisa. Quando me viu, disfarçou o sorriso e mudou de postura, como se estivesse posando. Angélica, disse, com educação ensaiada. Amanhã terei uma reunião cedo. Se possível, evite barulho na cozinha antes das 7. Olhei para ela, longa e profundamente. Ali, naquele segundo, eu entendi com clareza absoluta. Yasmin não era meu problema. Renato não era meu problema. A casa não era meu problema. Meu problema era decidir quem eu seria dali em diante. Eu poderia ser a mulher que aceita, ou a mulher que reposiciona o mundo. Claro, respondi. Pode deixar. Mas por dentro, eu já estava planejando. E meu plano não começaria com geladeira, nem com briga. Começaria com uma pergunta que derruba qualquer máscara. Quem é você quando ninguém está olhando? Eu descobriria quem Yasmin era antes de Renato, no que ela acreditava, do que tinha medo, o que escondia. E quando eu descobrisse, eu faria ela se olhar no espelho, não para destruir, mas para revelar. E revelações. Revelações podem ser muito mais dolorosas do que qualquer vingança. Eu comecei minha investigação de forma silenciosa, delicada, como alguém que cuida de curativos profundos. Aprendi durante anos de enfermagem que antes de tocar a ferida, é preciso observar, compreender o que ela esconde, o que ela teme. Yasmin parecia uma mulher segura, corpo impecável, cabelo sempre alinhado, rotina organizada, cada palavra calculada, como se houvesse um diretor nos bastidores, orientando sua postura. Mas eu sabia, pela vida, que pessoas que buscam tanto controle geralmente escondem alguma fissura no centro do peito, e quanto mais perfeita a superfície, mais profunda a rachadura. Comecei pelas coisas pequenas, horários, expressões, reações. Ela levantava às 6h todos os dias, mesmo nos fins de semana, mas não com calma. Levantava como quem desperta de um pesadelo, respiração acelerada, silêncio agressivo, olhos fixos no próprio reflexo por longos segundos. Às vezes parecia que ela estava conferindo se ainda era ela mesma. Renato não percebia nada disso. Ele enxergava apenas o sorriso pronto para fotos. Homens raramente veem as rachaduras, até ouvirem o estalo. Em uma tarde, quando Yasmin saiu para trabalhar, encontrei uma pasta dentro da gaveta inferior do rack da sala. Não estava escondida, só esquecida. E descuido é a porta da verdade. Dentro havia documentos médicos,
receituários e um laudo. Transtorno de dependência afetiva severa. Meu coração bateu mais forte. Dependência afetiva, não de amor, mas de controle, posse, medo de abandono. Yasmin não me odiava. Ela temia que eu lembrasse Renato de quem ele foi antes dela. Havia também o relatório de uma antiga terapeuta. Paciente teme ser rejeitada. Acredita que precisa garantir o controle sobre aqueles de quem depende emocionalmente. Histórico de abandono materno na infância. Eu respirei fundo. A vida é sempre mais profunda do que parece. De repente, Yasmin deixou de ser apenas a mulher que me desrespeitou na cozinha. Ela se tornou a menina que um dia esperou alguém voltar, e ninguém voltou. Por um momento, meu peito amoleceu. Por um momento, eu me vi nela. Mas compaixão não é permissão. Ela estava ferida, sim, mas ela estava ferindo meu filho, e a mim. Fechei a pasta no instante em que ouvi a porta. Renato chegou antes do horário. Tinha olheiras profundas e o semblante cansado. Mãe, ele disse, se jogando no sofá. Eu não sei mais o que fazer. Sentei ao lado dele, devagar. O que aconteceu? Ele esfregou o rosto com as mãos. Ela me disse que se eu não me posicionar contra você, ela vai embora. Eu senti um peso frio no estômago. Ali estava a ameaça, nua, sem máscaras. Renato tremia. Eu não quero escolher, mãe. Eu não quero perder ninguém. Eu segurei a mão dele. Você não precisa escolher agora, meu filho, mas você precisa enxergar. Ele chorou, como quando tinha 7 anos, como quando o mundo tinha desabado da primeira vez. Eu o abracei, sabendo que aquele seria um abraço de despedida, não de nós, mas da vida antiga. Naquela noite, saí para caminhar. A rua estava silenciosa, o ar frio tocava meus braços e eu pensava em tudo. Na minha vida inteira, eu servi. Servi no hospital, servi em casa, servi na dor dos outros, mas servir demais às vezes nos apaga, e eu não aceitaria desaparecer dentro de minha própria história. Foi então que percebi que meu plano não precisava destruir ninguém. Eu apenas precisava revelar. Revelar o que estava escondido por vergonha, medo, orgulho, aquilo que todos fingiam não ver. E verdade, quando colocada no centro da mesa, não precisa de força para causar impacto. Ela se sustenta sozinha. E agora, antes de continuarmos, me contem nos comentários o que vocês acharam da história até agora e o que fariam no lugar dela. Não saiam do vídeo, porque o que vem a seguir vai dar arrepios. Na manhã seguinte, Yasmin e Renato estavam no café. Ela com seu copo ecológico rosa bebê. Ele com o olhar baixo. Eu coloquei a pasta sobre a mesa, sem drama. Yasmin, falei com firmeza. Podemos conversar? Renato arregalou os olhos. Ela congelou. Não sei do que a senhora está falando, respondeu rapidamente. Eu deslizei o laudo até ela. Silêncio. Algo se quebrou. Renato olhou para mim, depois para ela, depois de novo para mim. O que é isso? Ele perguntou com voz falha. Yasmin respirou, mas o ar não entrou. Eu vi o pânico. Eu vi a formação do colapso. Eu não queria que você soubesse. Ela sussurrou. Eu fiz tudo isso para não te perder. Renato afastou a cadeira, atordoado. Yasmin, o que você fez comigo? Com a minha mãe? Mas Yasmin não conseguia falar. Ela apenas tremia, como alguém diante de um abismo interno que finalmente se abriu. Eu não toquei nela. Eu não a consolei. Eu apenas disse: o amor que aprisiona não é amor. É medo disfarçado. Yasmin chorou. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos, do tipo que vem da ferida original. E naquele momento, eu percebi. Minha vingança não seria grito, nem expulsão, nem humilhação. Seria verdade. E verdade tem um som. Um som que lembra vidro trincando antes de desmoronar. O resto daquele dia foi feito de silêncio. Não o silêncio vazio, mas o pesado, aquele que fica suspenso no ar como poeira dourada, atravessando um raio de sol. Yasmin se trancou no quarto. Renato saiu para caminhar. E eu permaneci na mesa da cozinha, observando a xícara de café pela metade, já fria, como se fosse um espelho onde eu tentava me enxergar. Eu não sentia vitória, nem alívio, nem culpa. Sentia apenas espaço, como se uma porta tivesse sido aberta dentro de mim depois de anos fechada. E atrás dela não estivesse raiva, estivesse cansaço.
Um cansaço tão profundo que eu não tinha percebido há quanto tempo estava carregando. A casa, tão cheia de tensão, agora parecia menor, e de certa forma, parecia não ser mais minha. Eu estava ali, mas já me sentia partindo, mesmo sem saber ainda para onde. Renato voltou ao anoitecer. Entrou devagar, como quem teme que qualquer ruído faça o mundo desmoronar de novo. Mãe, disse sentando-se ao meu lado. Eu não fazia ideia. Eu coloquei minha mão sobre a dele. Você não viu porque não estava preparado para ver. Às vezes, amar é se esforçar para acreditar que está tudo bem. Ele encarou a parede diante de nós. Ela está destruída. Eu respirei fundo. Ela não está destruída, meu filho. Ela está diante da própria verdade. E a verdade dói antes de curar. Ele fechou os olhos. Eu não quero perder ela. Nem você. E foi aí que percebi o real peso da situação. Renato estava dividido entre duas dores, e nenhuma delas era escolha fácil. Eu sei, respondi. Mas talvez o que você precise não seja escolher. Talvez você precise crescer. Ele levantou o olhar, confuso. Crescer para amar não como alguém que precisa, mas como alguém que está inteiro. Renato chorou de novo, mas desta vez o choro era silencioso, resignado. No dia seguinte, Yasmin saiu do quarto. Seus olhos estavam inchados, o rosto pálido. Ela parecia menor. Ela sentou-se à minha frente, sem falar nada por alguns segundos. Eu vi você olhando para mim ontem, ela começou. E pela primeira vez, eu me senti vista. De verdade. E eu odiei essa sensação. Porque eu sempre fiz tudo para ninguém ver. Sua voz tremia, mas ela não desviava o olhar. Eu sei que errei, continuou. Eu sei que fui cruel, mas tudo o que eu fiz foi porque eu nunca aprendi a ser amada sem pagar um preço por isso. Eu não respondi, porque respostas, às vezes, são só ruído. Ela respirou, apertando as mãos juntas. Eu não espero que você me desculpe agora, nem amanhã, talvez nunca, mas eu quero tentar. Não ser a pessoa que eu fui até aqui. E então, com um tremor quase imperceptível, ela completou. Eu quero ajuda. Não era pedido de perdão. Era pedido de sobrevivência. Eu permaneci em silêncio, até que finalmente perguntei. Você está disposta a perder o controle? Ela fechou os olhos e assentiu. Estou. As semanas seguintes não foram fáceis, nem belas, nem lineares. Uma terapia foi marcada. Primeiro para ela, depois para os dois, depois para nós três. Não para reconstruir, mas para compreender. Doía muito. Ver meu filho confrontando versões dele que ele havia escondido para manter o casamento. Ver Yasmin desmontando o personagem que ela levou anos para construir. Ver a mim mesma percebendo que a minha vida inteira tinha sido doação, sem espaço para receber. Mas pela primeira vez estávamos tentando. Não havia garantias. Não havia promessa de final feliz. Havia apenas verdade. E verdade, quando plantada, demora, mas cria raízes profundas. Um dia, após mais uma sessão de terapia, o psicólogo nos disse algo que ficou ecoando na minha mente por dias. Amar não é carregar. Amar é caminhar ao lado. E foi nesta frase que a reviravolta começou. Não com gritos, não com confrontos, mas com decisão silenciosa. Eu estava pronta para deixar de ser um peso, ou um pilar. Eu estava pronta para ser eu. Acordei cedo, fiz café, sentei à mesa com os dois e disse, eu vou me mudar. Renato arregalou os olhos, surpreso, confuso, quase assustado. Mãe, por quê? Agora que estamos consertando, eu sorri. Mas não aquele sorriso amargo de está tudo bem. Era um sorriso sereno, sincero. Porque agora é o momento certo, agora não é fuga. Agora é escolha. Yasmin desviou o olhar, emocionada e culpada. Eu não quero que você vá embora por minha causa, ela disse. Eu não estou indo por você, respondi. Estou indo por mim. Silêncio, mas um silêncio de respeito. Pela primeira vez, eu estava sendo cuidada por mim mesma. Eu encontrei um pequeno apartamento perto do hospital. Modesto, tranquilo, com uma varanda onde entra sol de manhã. No dia da mudança, Yasmin me abraçou. E eu senti nela algo que nunca tinha sentido antes. Humildade, humanidade, pequenas rachaduras começando a florescer. Renato me segurou como quando era criança. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu filho. E pela primeira vez, esse amor estava limpo,
sem cobranças, sem medos, sem etiquetas em geladeiras, apenas amor. Um amor que tinha sobrevivido ao caos e que agora estava pronto para renascer. Instalar-me no pequeno apartamento foi como aprender a respirar de novo. Não havia barulho de portas batendo, nem passos apressados no corredor, nem vozes tensas tentando provar que estavam certas. Havia apenas o canto distante de pássaros, o som de carros ao longe e o leve eco dos meus próprios movimentos dentro do espaço vazio. Eu comprei uma mesa de madeira clara, simples, um jogo de pratos branco, 2 xícaras. Mesmo que eu raramente tivesse visitas, era como se eu estivesse reconstruindo a mim mesma a partir de bases mínimas, essenciais, sólidas. Tudo o que eu colocava naquele lugar era escolhido, não herdado, não empurrado, não imposto. Era minha vida, finalmente silenciosa o bastante para eu ouvi-la. No hospital, meus colegas notaram a mudança antes mesmo de eu entender plenamente. Angélica, você está diferente, disse Paula, técnica de enfermagem, enquanto ajustávamos soro em uma paciente. Parece mais leve. Eu sorri sem explicar. Há coisas que não são ditas, são sentidas. E ainda assim, dentro de mim havia algo em amadurecimento. Não era vingança, não naquele momento. Era algo mais lento, mais calculado, mais profundo. Clareza. Uma madrugada, após um plantão cheio demais de urgências e pouco demais de tempo, sentei-me na janela da sala, olhando a rua vazia. Eu segurava uma caneca de chá de camomila já morno, e pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Mas paz verdadeira sempre é suspeita, porque ela geralmente antecede movimento. O celular vibrou sobre o braço do sofá. Era uma mensagem de Renato. Mãe, podemos nos ver amanhã? Meu coração se apertou, mas não com tristeza, com cuidado. Respondi, podemos, no café perto da praça. Na manhã seguinte, ele chegou com a expressão exausta de quem ainda está aprendendo a existir sem muletas emocionais. Ele se sentou, olhou para mim, respirou fundo. Mãe, eu e Yasmin estamos indo para um processo de terapia de casal mais intensivo, 3 vezes por semana. Assenti com calma. Isso é bom. Ele apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou as mãos, encarando-as como se ali estivesse a pergunta que ele ainda não tinha coragem de fazer. Eu estou com medo, ele confessou. E se nós não der certo? Eu coloquei minha mão sobre a dele. Agora, sem o peso de antes. Agora, como igual. Se não der certo, meu filho, não é porque vocês não tentaram. E tentar é tudo o que o amor honesto pode oferecer. Ele respirou fundo. Eu sinto falta de você em casa. Eu sorri. E eu sinto falta de você. Mas agora é hora de você conhecer a si mesmo fora de mim. Isso é crescer. Ele assentiu com lágrimas silenciosas que não precisavam ser enxugadas. O tempo passou. Dias viraram semanas. As plantas que eu coloquei na varanda começaram a florescer. E a terapia, a deles e a minha, começou a me mostrar algo que eu nunca havia percebido. Eu sempre vivi para evitar feridas, nunca para curar as minhas. Eu sabia cuidar dos outros. Era minha vocação, minha profissão, minha identidade. Mas cuidar de mim? Isso era território desconhecido. E quanto mais eu me conhecia, mais eu compreendia algo que mudaria tudo. Eu não precisava me afastar de meu filho para que ele crescesse. Eu apenas precisava não me reduzir para caber na vida dele. E é aí que a história começou a tomar um rumo que ninguém esperava. Em uma tarde de sábado, enquanto limpava o armário do quarto, encontrei uma caixa que eu não lembrava ter guardado. Dentro havia cartas antigas, documentos, fotografias. E no fundo da caixa havia um envelope que me fez gelar. O testamento da minha mãe. Eu nunca tinha prestado atenção nele, porque na época eu estava sobrecarregada demais com plantões e criação de Renato para olhar detalhes. Mas agora, algo me chamou. Eu sentei-me no chão, abri o documento e li devagar, linha por linha. A minha filha Angélica, deixo a propriedade da chácara do Vale Largo. Meu coração disparou. A chácara, aquela onde eu passei a infância. Aquela onde minha mãe plantava hortênsias e meu pai consertava coisas com as mãos. Aquela que eu acreditava ter sido vendida há décadas para pagar dívidas da família. A chácara era minha e não estava vendida. Nunca fora vendida. Havia um número de registro. Havia localização. Havia escritura em meu nome. Eu não conseguia respirar.
Todas aquelas noites em que Yasmin me disse, vá embora se não gostou. Todos aqueles dias em que eu me senti sem lugar no mundo. Toda aquela história de pertencimento roubado. Meu lar nunca havia sido perdido. Eu é que não sabia que ainda o tinha. Naquele instante, entendi algo muito importante. Não basta ir embora. É preciso voltar para onde a nossa história começou, para saber onde ela deve terminar. E por mais estranho que pareça, foi ali que a semente da vingança começou a germinar. Não uma vingança de ódio, não uma vingança de destruição, mas uma vingança que nasce quando alguém finalmente entende seu valor, sua história e seu poder. Uma vingança construída com território, memória, identidade. Eu tinha um lar, eu tinha um nome, eu tinha uma história. E eles, Renato e Yasmin, não sabiam dessa parte de mim. Eu sorri, mas não aquele sorriso de quem venceu uma batalha. Era o sorriso de quem acorda. Porque quando uma mulher desperta, realmente desperta, o mundo ao redor precisa se reorganizar. E o deles estava prestes a tremer. Muito em breve, eles não apenas saberiam sobre a chácara, eles veriam o que significa viver sob o teto de uma casa construída sobre raízes profundas. E alguns tipos de verdade não podem ser esquecidas. Eu não dormi naquela noite. A descoberta da chácara pulsava em mim como um coração recém-despertado. Era como se um pedaço da minha história, que eu acreditava morto, tivesse sido desenterrado e colocado, ainda vivo, nas minhas mãos. Amanheceu e eu não hesitei. Liguei para o cartório, confirmei a documentação, pedi uma certidão atualizada. O imóvel estava registrado, protegido, intacto. Ninguém havia tocado nele por décadas, como se esperasse exatamente este momento para ser reclamado. Peguei um ônibus até o Vale Largo. A estrada era longa e curva, cercada por morros verdes e pastos silenciosos. Eu observava a paisagem passar devagar, como se o tempo estivesse voltando junto comigo. Não era nostalgia, era algo mais profundo, quase físico, como se minhas raízes estivessem puxando meu corpo de volta para o solo onde tudo começou. Quando desci na estrada de terra, meus pés reconheceram aquele chão. A cerca de madeira ainda estava lá, apenas mais desgastada. O portão rangia do mesmo jeito que eu me lembrava. E quando eu empurrei, o som foi exatamente o mesmo que ecoava na minha infância, como um sussurro antigo me dando boas-vindas. A casa estava coberta de musgo, a pintura branca agora quase cinza. As janelas tinham marcas do tempo e o telhado precisava de reparos. Mas eu não enxerguei decadência. Eu enxerguei sobrevivência. Entrei devagar. A madeira do assoalho ainda estalava sob meus passos. O cheiro era de casa fechada, de lembranças guardadas, de histórias esperando para serem contadas. No centro da sala, havia ainda a cadeira de balanço da minha mãe. O tecido estava gasto, mas a estrutura permanecia firme. Eu toquei o braço da cadeira e senti minha mãe ali, não como memória, mas como presença. Eu chorei, e foi um choro tranquilo, não aquele choro de dor contida, mas o choro de quem finalmente encontrou o caminho de volta. Passei a tarde inteira abrindo janelas, deixando a luz entrar, varrendo poeira, tirando teias de aranha, retirando galhos do quintal. A casa respirava de novo, e eu respirava com ela. Quando o sol se pôs, as hortênsias na beira do terreno brilhavam em azul profundo, como se nunca tivessem deixado de florescer para mim. Era ali. Era exatamente ali, onde minha história precisava recomeçar. Enquanto eu me sentava na varanda, com o céu pintado de laranja e azul, uma ideia começou a se formar, ainda sutil, mas inevitável. Eu sabia o que eu precisava fazer. Não era expulsar ninguém, não era confrontar ninguém, não era provar nada, era convidar. Convidar Renato e Yasmin para verem algo que eles nunca viram. Minhas raízes, minha história, minha força de origem. Porque quando alguém esquece quem é a outra pessoa, ou quando tenta diminuí-la, apresentar sua origem é como acender um farol. Ninguém diminui o que entende. Ninguém ameaça o que conhece. Ninguém acusa o que vê por inteiro. Eu não precisava gritar. Eu não precisava humilhar. Eu só precisava mostrar. E mostrar com calma é a forma mais profunda de desestabilizar quem se sustenta no controle. Voltei ao apartamento já noite alta. Dormi profundamente. No dia seguinte, preparei café, respirei fundo e peguei o telefone. Renato atendeu com a voz suave,
como se ainda carregasse cansaços antigos. Mãe, precisamos conversar, eu disse. Mas é algo bom. Ele ficou em silêncio alguns segundos. Estou ouvindo. Eu encontrei um lugar, respondi. Um lugar que é meu. E eu quero que vocês venham comigo no próximo fim de semana. Quero mostrar a vocês de onde eu vim, quem eu sou, antes de ter sido mãe, antes de ter sido esposa, antes de ter sido cuidadora. Renato não falou nada por um tempo. Então ele disse, com uma voz que parecia adulta de uma forma nova. Nós vamos. No sábado, eles chegaram cedo. Yasmin estava diferente. Não havia maquiagem marcante, nem postura impenetrável. Ela usava uma roupa simples e óculos escuros. Não como disfarce, mas como proteção. Renato segurava sua mão, mas não como quem protege alguém frágil, como quem caminha ao lado, igual ao igual. Entramos no carro e fizemos a mesma estrada que eu fiz dias antes. A viagem foi silenciosa, mas não pesada. Era um silêncio de expectativa. Quando estacionamos na frente da chácara, Yasmin levou a mão à boca. É linda, ela sussurrou. Renato olhou para mim. Você cresceu aqui? Sim. Entramos. Caminhamos pelos cômodos. Eu contei histórias. Não histórias gloriosas. Histórias reais. A história da minha mãe que fazia pão para vender. Do meu pai, que consertava rádios velhos para manter a casa. Da menina que eu era, que amava cuidar antes mesmo de aprender o que isso significava. Yasmin me observava em silêncio, com os olhos marejados. Ela finalmente viu. Eu não era a sogra inconveniente. Eu não era o peso. Eu não era a sombra na casa deles. Eu era uma mulher que existia antes do amor, antes da maternidade, antes de qualquer conflito. Eu tinha história. E agora eles sabiam. Renato segurou minha mão. Mãe, eu nunca tinha visto você assim, porque eu passei anos desaparecendo para caber, respondi. Yasmin chorou. Não o choro de dor. O choro de quem reconhece algo que muda tudo. Ela se aproximou de mim devagar, como se tivesse medo de quebrar o ar entre nós. Eu sinto muito, ela disse, por tudo que eu fiz sem perceber quem você era. Eu não sabia. Eu toquei sua face com leveza. Agora sabe. E saber muda tudo. Não precisa ser dito. Não precisa ser exigido. Não precisa ser cobrado. Quando alguém finalmente vê, a relação se transforma. Ali, naquele chão antigo, sob o sol das hortênsias, eu senti que algo se alinhava, mas a história ainda não acabou. Essa foi apenas a revelação. A verdadeira virada, a verdadeira surpresa, ainda estava por vir. E ela não seria suave, mas seria justa. Voltamos para casa naquela noite sem dizer muito. O silêncio não era desconfortável, era um silêncio cheio, como se cada um estivesse reorganizando o mundo por dentro. Renato me deixou na porta do apartamento. Quando ele me abraçou, senti o peso dos anos que nós dois carregávamos. Ele, tentando ser ponte, e eu, tentando não afundar. Yasmin me olhou, hesitante, mas sincera. Obrigada, ela disse apenas, e foram embora. Eu fiquei ali parada na soleira da porta por alguns instantes, sentindo algo diferente no corpo. Não era alívio completo, nem alegria, nem tristeza. Era antecipação. Algo estava se movendo. E eu sabia. Quando a alma se recoloca no lugar certo, o mundo externo sempre reage. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume. Fiz café, me arrumei para o hospital e fui para o meu plantão. O trabalho me dava uma estrutura, um sentido, mesmo quando tudo parecia ruir. Na metade da tarde, recebi uma mensagem do administrador do prédio. Senhora Angélica, favor comparecer à administração quando retornar. Assunto referente às geladeiras da cozinha. Eu senti um frio no estômago. Não era medo. Era a consciência de que o passado estava prestes a encontrar o presente. Quando cheguei em casa, Yasmin e Renato estavam sentados na mesa. A segunda geladeira ainda estava lá. Mas havia alguma coisa diferente no ar. Um silêncio tenso, contido, como se algo tivesse sido descoberto. Renato passou a mão pelo cabelo, nervoso. Mãe, a síndica nos chamou hoje. Ela disse que recebeu uma denúncia sobre divisão abusiva de recursos domésticos na mesma residência e que isso poderia caracterizar coação financeira. Yasmin estava branca. Meu coração bateu mais forte. Eu não tinha denunciado nada, mas alguém tinha visto. Alguém tinha ouvido. Alguém tinha se importado. Talvez uma vizinha, talvez alguém do prédio.
Pouco importa. A verdade sempre encontra uma saída. E... Renato continuou, olhando para a geladeira dela. Eles pediram para fazermos uma vistoria, para verificar se havia rotulagem de restrição alimentar ou se era algo outra coisa. E... Ele abriu a porta da geladeira. Ali estavam as etiquetas. Todas as etiquetas. Comida da Yasmin. Não tocar não é da Angélica, não é sua palavras pequenas, mas violentas. E havia mais. No fundo da gaveta de legumes, escondido, estava um papel amarrotado. Um bilhete. Reconheci minha própria letra, mas não era minha letra do presente. Era minha letra antiga. Uma lista de compras. Minha mãe ditando preços. Minha infância registrada ali, sem querer. E atrás daquele papel, uma foto dobrada. Eu, com 8 anos, segurando uma boneca de pano, na frente da mesma casa onde estivemos ontem. Aquela foto estava guardada dentro da geladeira da Yasmin. Não por acaso. Renato atirou devagar, como quem teme quebrar algo que já está frágil. Ele falou baixo, quase sem ar. Yasmin, por que essa foto estava aqui? Yasmin começou a chorar. Não o choro resignado, o choro que rompe. Eu coloquei, porque eu não conseguia entender você. Ela disse, olhando para mim. Eu não conseguia entender por que você ficava calada, porque você nunca reclamava. Eu achava que você estava nos julgando. Achava que você queria nos controlar silenciosamente, como minha mãe fazia comigo, como minha mãe sempre fez comigo. Ela respirou fundo, o corpo tremendo. Minha mãe, sua voz falhou. Ela sempre me dizia que eu devia defender meu espaço, minhas coisas, minha vida, porque se eu não fizesse isso, alguém viria e tomaria tudo. Ela dizia que as mulheres mais velhas sempre tiram da gente, que sogra é ameaça, que elas destroem famílias. Meu coração se apertou. Não por ela, mas por todas nós. Eu achava que você ia me apagar, Angélica. Yasmin continuou, sem conseguir limpar as lágrimas rápido o bastante. Eu achei que, se eu marcasse tudo que era meu, eu conseguiria provar que eu ainda existia. Renato a olhava como se estivesse vendo sua esposa pela primeira vez. Eu respirei, firme, calma, precisa. Yasmin, eu digo, eu nunca quis tirar nada de você. Eu só estava cansada, só cansada, e invisível. Por tempo demais. Ela colocou as mãos no rosto e chorou com som agora. Um choro aberto, um choro que dissolve barreiras. Renato se levantou, caminhou até a geladeira e, com um gesto simples, mas profundo, retirou todas as etiquetas, uma por uma, sem pressa, sem raiva. A cada etiqueta removida, o ambiente mudava. Era como se camadas de tensão estivessem sendo arrancadas junto. Quando ele terminou, fechou a porta da geladeira e me olhou. Mãe, sua voz falhou. Você não precisa mais ficar aqui se isso te machuca. Você tem a casa da sua família. Nós podemos ir com você se quiser. Nós podemos tentar de outro jeito. Yasmin levantou os olhos ainda molhados. Eu quero recomeçar. Mas não aqui. Não assim. Não onde eu virei inimiga de mim mesma. Eu respirei devagar. E falei a verdade inteira. A casa está aberta. Mas o retorno só deve ser feito por amor. Não por culpa. Não por necessidade. Se vocês forem, será para reconstruir. Não para reparar. Eles assentiram. E naquele momento, sem plateias, sem discursos, sem humilhações, a guerra acabou. Nos dias seguintes, começamos a empacotar coisas. Não como um rompimento, mas como uma travessia. Eu cozinhei para nós 3. Yasmin me ajudou a dobrar lençóis. Renato carregou caixas. A casa foi ficando vazia. Mas nenhum de nós sentiu vazio. Apenas espaço. Espaço para algo novo. Algo que ainda não sabíamos nomear, mas que estava vindo. E quando, enfim, a última caixa foi fechada, Yasmin me olhou com olhos firmes, desta vez não mais frágeis, mas claros. A última parte ainda falta, não é? Sim. A última parte estava chegando, e seria definitiva. A mudança para a antiga casa da minha família foi feita em 2 dias. Renato e Yasmin chegaram primeiro, enquanto eu finalizei meu último plantão antes de pedir minha transferência para o hospital municipal daquela cidade. Era uma decisão calma, madura. Nada seria abrupto ou às pressas. Era o tipo de decisão que nasce após entender o próprio valor. Quando cheguei à casa, pude sentir o cheiro do tempo. Madeira antiga, chão frio, lembranças penduradas nos cantos invisíveis das paredes.
Mas dessa vez, eu não senti dor. Eu senti retorno. A sala estava cheia de caixas abertas. Renato tentava montar uma estante e Yasmin dobrava roupas. Eles pareciam diferentes ali. Sem o apartamento apertado, sem a competição silenciosa, sem os ruídos da insegurança. De repente, Yasmin me chamou. Angélica, tem uma coisa aqui. Acho que é sua. Era uma caixa antiga. A mesma caixa onde minha mãe guardava documentos da casa. Dentro dela, entre papéis e fotos amarelecidas, havia uma escritura. Uma escritura que eu nunca tinha visto. Meu coração parou por um segundo. Renato pegou o documento e ficou pálido. Mãe, essa casa não era só da sua família. Era sua. Sempre foi sua. Sua mãe passou oficialmente para o seu nome antes de falecer. Só que ele respirou fundo. Seu irmão nunca contou. Ele usou a casa, cuidou da casa e deixou você acreditar que não tinha direito. A sala ficou silenciosa. E então caiu a ficha. Meu irmão tinha me tirado desta casa. E eu, por amor, por lealdade, por hábito de me apagar, deixei. Eu senti algo crescer dentro de mim. Uma força que eu não lembrava que tinha. E foi então que a surpresa que eu planejava começou a fazer sentido. Enquanto todos acreditavam que eu tinha sofrido calada, eu estava construindo. Estava observando, esperando o momento certo. Yasmin me olhou. Qual foi a surpresa que você disse que faria? Eu sorri devagar. Já está em andamento. Ela arregalou os olhos. Renato esperou em silêncio. Eu apenas caminhei até a janela e apontei. Na frente da casa, estacionado bem em frente ao portão, estava o carro do meu irmão. Ele veio nos visitar assim que soube que eu voltei. Eu desci as escadas sem pressa. Ele estava no jardim, mãos nos bolsos, como se ainda fosse o dono de tudo ali. Angélica, ele disse, com aquela voz de quem acredita que o mundo gira ao redor dele. Que bom que você voltou. Eu imaginei que fosse se arrepender de ter ido embora tantos anos atrás. Agora talvez possamos revisar o acordo da casa. Podemos fazer algo justo, não é? Eu o encarei. Não havia raiva. Não havia medo, nem tristeza. Havia consciência. Não precisamos revisar nada, respondi. A casa é minha. Sempre foi minha. Você sabia. E se aproveitou. Ele empalideceu. E eu posso provar. Documentação registrada. Moradores antigos como testemunhas. Cartório local. Tudo já está encaminhado. Angélica, a voz dele tremeu. Nós somos família? Fomos, respondi, e virei as costas. A porta se fechou atrás de mim com o som de um prólogo encerrado. Subi para a sala. Renato e Yasmin me olhavam como se estivessem vendo um milagre. Mas aquilo não era milagre. Aquilo era retorno ao próprio eixo. Eu respirei fundo e falei. Agora sim, podemos começar. E começamos. Uma casa reorganizada, uma família reconstruída, uma mulher renascida, mas sem esquecer de onde veio, nem de quem tentou derrubá-la. Eu não voltei para ser pequena. Eu voltei para ocupar o espaço que sempre foi meu, e ninguém mais me empurra para fora. Se você chegou até aqui, eu espero, de verdade, que essa história tenha tocado você de alguma forma. Porque, muitas vezes, a vida tenta nos convencer de que precisamos aceitar migalhas, silêncios e humilhações para sermos amadas. E não precisamos. Nunca precisamos. Eu quero aproveitar este momento para fazer um pedido muito especial. Se inscreva no canal. De verdade. Isso faz uma diferença enorme. Quando você se inscreve, quando você deixa sua curtida, quando você comenta, você não está apenas apoiando o canal. Você está dizendo: eu quero continuar ouvindo histórias que falam comigo, que conversam com o meu coração, que me lembram da minha força. Eu dedico tempo, alma e muita emoção para trazer histórias como essa. Histórias que tocam temas que muitas pessoas evitam. Ingratidão, cansaço, abandono, família, reconstrução e, principalmente, renascimento feminino depois dos 60. E eu quero saber de onde você está assistindo, porque cada cidade, cada bairro, cada pessoa que acompanha essas histórias transforma este espaço em uma comunidade real. Então comenta aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo? Como essa história te tocou? Você já passou por algo parecido? Seu comentário importa. Sua voz importa. Você importa. E eu agradeço, do fundo do meu coração, por ter caminhado comigo até o final dessa história. Eu sou Angélica. E essa foi a minha história.